Olá, minha querida amiga, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Conversa com Alma, onde eu guio mulheres cristãs no caminho da cura emocional sem abrir mão da sua fé. Então, se você é uma mulher cristã que acredita em Deus, que ama Jesus e acredita na Bíblia, você é muito bem-vinda, independente da sua religião. Seja bem-vinda aqui, sinta-se acolhida, porque aqui a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade cura. No episódio de hoje eu vou falar sobre você não precisar sustentar tudo sozinha. E aí você sorri na igreja, você serve a todos com amor, mas por dentro você tá lá, desmoronando em silêncio. Então fica aqui que esse episódio é pra você. Seu nome é o primeiro da lista quando alguém precisa de ajuda, né? Todo mundo pensa logo em você, mas ninguém suspeita dos seus choros em casa. Ninguém suspeita do seu cansaço, um cansaço que tem consumido a sua alma, das suas noites em claro, tentando ser perfeita para Deus e para os outros. E aí você carrega o mundo todo aqui, nas suas costas, no seu ombro e se pergunta: até quando eu vou conseguir manter essa fachada? Deus não espera a perfeição de você. Ele só deseja a sua verdade. E hoje nós vamos falar sobre a mulher que sustenta tudo, menos a si mesma. Então a mulher, você é aquele tipo de mulher que precisa ser perfeita em tudo. Na igreja é aquela mulher que serve tudo, que tá sempre disponível. É a primeira a se candidatar para ajudar na cantina, é a primeira a se candidatar para lavar um banheiro, é a primeira a se candidatar na hora de orar com um irmão, é a primeira a se candidatar quando precisa fazer uma visita. Você tá sempre pronta, sempre prestes aí a fazer o que precisa ser feito, independente de como você está. Em casa, você é aquela dona de casa que dá conta de tudo. Nossa, a casa tem que estar um brinco, as roupas tem que estar um brinco, tudo passadinho, tudo lavadinho, a casa é um brinco. O fogão tá, piscando. A geladeira não tem uma sujeirinha. O ladrilho ali do fogão, o azulejo tá piscando. Você é esse tipo de mulher? Não delega a função para os filhos, não pede ajuda para os filhos, não coloca um para fazer alguma coisa, para te ajudar, para aliviar o peso para você. Pelo contrário, você tem que dar conta de toda a casa. No trabalho, você é aquela que tá sempre disposta também. É aquela que chega mais cedo, vai embora mais tarde, não faz hora de almoço. Se precisam de você, você tá lá, que nunca diz não, né? E no emocional, você continua aí, sendo aquela mulher que tá sempre com a palavra boa na ponta da língua, né? Tem sempre algo bom pra dizer, tá sempre aí sendo positiva, sendo alegre. Mas e aí? Você vira um robô? Esquece que você é humana? Na psicanálise, isso se chama idealização de ego, que é quando você cria uma imagem perfeita de si mesma. E aí, você tenta sobreviver à altura dessa imagem perfeita. Você tá sempre aí querendo corresponder a essa imagem que você criou sobre você mesma. Essa idealização de ego, ela é baseada em padrões completamente inatingíveis. Você coloca um padrão altíssimo a respeito de você mesma e eleva aí as suas expectativas em relação a você mesma, querendo sempre ser a boa, sempre estar acima do nível, acima da média. É como se você olhasse para você mesma e dissesse: eu só sou aceita, eu só sou amada, eu só sou aprovada se eu for assim. Só que esse assim vem cheio de força, vem cheio de armadura. Esse assim vem cheio daquela mulher que não pode errar nunca, da mãe que tem sempre que saber o que faz, da dona de casa que faz tudo, da melhor cozinheira, da melhor funcionária. Peso! Que peso que você coloca sobre você mesma? O problema dessa imagem que você cria a respeito de si mesma é que ela não é real, ela não existe. Ela é uma construção psíquica que te aprisiona, que faz de você uma escrava daquilo que você acredita que tem que ser e tem que mostrar para os outros. E de onde vem essa idealização de ego? Ela vem de lá de trás, da nossa infância, de frases que você introjetou quando era criança, como: a menina boazinha não reclama, nossa, você é tão esperta, você é tão inteligente, por isso que você é um exemplo
exemplo. Ou então, engole o choro. Você não precisa chorar. Você é forte. Então, o que acontece? Desde criança, essa criança busca a aprovação dos pais. Ela fica buscando essa aprovação, ela fica buscando ser a perfeita para que os pais a aprovem, a aceitem. E ela introjeta isso como verdade absoluta. E aí a criança aprende que para ser amada, ela tem que ser o exemplo, que para ser amada ela não pode demonstrar fraqueza, que para ser amada ela não pode ser vulnerável, que para ser amada ela tem que ser útil, e esse senso de utilidade tá intrínseco a você fazer algo pelos outros e não por você mesma. E aí esse ideal do ego, o ideal do eu, como Freud disse, a mulher passa a reprimir e a ser uma juíza de si mesma. Pois é, uma juíza. E aí ela não admite erro, e aí ela se culpa por não dar conta. Ela vive fazendo comparações e autoexigência e acaba transformando a vulnerabilidade em vergonha, em algo vergonhoso, em algo que não é digno de ser mostrado. E qual que é o problema disso? O problema disso é que essa mulher esmaga quem ela é de verdade. E aí o que ela sente, o que ela pensa, o que ela quer, o que ela deseja é cada vez mais, esmagado, apertado, reprimido. E sabe como que isso volta depois? Em sintomas: ansiedade, autopunição, depressão disfarçada, crises de identidade, você não se reconhece mais, esgotamento emocional e solidão existencial, mesmo rodeada de gente, porque você tá lá cheia de gente ao seu redor, mas você finge tanto ser a fortuna que aí você se vê sozinha, porque você não é quem você é. E aí nessa tentativa de ser a perfeita o tempo todo, você se perde de você mesma. Acontece que quando você pega essa idealização do ego que você criou lá na sua infância e junta com a religiosidade, essa mulher que hoje é cristã, o que ela faz? Ela cria uma imagem de que mulher de fé tem que ser sempre paciente, de que tem que estar sempre disposta e disponível, diga-se de passagem, que tem que ser sempre forte e sempre a abençoada. E aí, quando ela sente raiva, se sente frustrada, se sente cansada, ou então fica com alguma dúvida, ela já para e pensa: nossa, eu tô em pecado, eu acho que eu tô buscando pouco a Deus, eu tô orando pouco, eu tô servindo pouco, eu tô fazendo pouco. E isso alimenta um ciclo de repressão e culpa espiritual. Só que vem cá, Deus não se relaciona com personagens. Deus não se relaciona com personagens. Então você aprendeu que para ser amada precisa ser perfeita, e para ser de Deus precisa estar sempre bem. Deus não se relaciona com personagens. E isso não é falta de zelo espiritual, nem é falta de fé ou de devoção a Deus. Quando você se sente sobrecarregada, isso não significa que sua espiritualidade está enfraquecida. É excesso de cobrança, de expectativas irreais que você coloca sobre os seus próprios ombros. São padrões impossíveis de se atingir, de se sustentar. A verdade é que você pode amar a Deus e ainda assim estar cansada. Você pode orar e ainda assim se sentir perdida, se sentir confusa, não saber exatamente o que fazer. E na palavra a gente encontra um versículo que diz muito sobre isso. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, que é o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, é na nossa vulnerabilidade que a graça de Deus se manifesta. E essa busca pela perfeição gera sintomas que vêm de dentro para fora, como ansiedade, crises silenciosas, autopunição, solidão. Mas existe uma saída. E tudo começa com uma simples pergunta: quem é que eu tô tentando ser? Essa frase mexe muito comigo. Toda vez que eu me pego querendo fazer mais daquilo que até o meu próprio corpo aguenta, quando eu me pego fazendo além das minhas condições físicas e emocionais, eu sempre me pergunto:
quem é que eu tô tentando parecer ser, ou quem é que eu tô querendo ser, e por que eu tô querendo ser isso. Eu não preciso de performance, eu não preciso ser a perfeita em nenhum aspecto, e Deus sabe que eu não sou perfeita. Acontece que eu é que não estou querendo reconhecer isso, eu é que estou querendo vestir uma máscara de fortaleza para me sentir um pouco melhor e para fugir de certos incômodos emocionais que eu tenho sentido. Mas até quando? Até você adoecer? Até você não conseguir mais explicar e não conseguir mais se reconhecer e não conseguir mais nem levantar da cama? De tanto que você se anulou, de tanto que você se escondeu de você mesma? E o jeito errado de lidar com isso é reprimindo as suas emoções. Emoções foram feitas para serem sentidas. Outro jeito errado é sustentar essa imagem de inabalável. Ai, nada me abala. A minha fé é inabalável. Eu sou inabalável. Outro jeito errado é se culpar por estar mal. Você já tá cansada, já tá sobrecarregada, tá exausta e ainda se culpa por se sentir assim. Cara, não é pra se culpar, não. É pra olhar e falar, meu Deus, por que eu tô assim? Deixa eu parar e me ouvir. Outro jeito errado é acreditar que a sua fraqueza é pecado. Não é pecado. A sua fraqueza é o que te faz ser humana. É o que nos mostra a nossa humanidade. Sermos fracos. E o jeito certo de lidar com isso é reconhecer a nossa humanidade. É abandonar o eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser disponível, eu tenho que ajudar, eu tenho. Você não tem que nada. Eu odeio essa frase. Ai, você tem que fazer isso. Eu não tenho que nada. Primeiro que eu não sou criança. Não tenho que obedecer ninguém. Já sou adulta, já dou conta da minha vida sozinha, não preciso fazer nada para obedecer ninguém, então eu não tenho que nada. A única coisa que eu tenho é que me acolher, acolher as minhas emoções. O resto eu não tenho que nada. Eu não tenho que deixar a comida pronta no horário, eu não tenho que ser sempre a primeira a chegar, eu não tenho que ser a última a sair, eu não tenho que abrir mão de horário de almoço para dar conta do serviço, eu não tenho que nada, eu não tenho que lavar o banheiro da igreja todo dia, eu não tenho que servir na cantina todo dia, eu não tenho. Outra maneira certa de lidar com isso é se permitir sentir. É olhar para esse sentimento que tá gritando aí e permitir que ele venha. O sentimento é válido, muito válido. O que não é válido é como você age. Ou, por exemplo, você tem um sentimento e aí você desconta no outro. Não, isso não. Teve um sentimento aí, antes de você desparramar ele no outro, para e se reconcilia com você mesma. Opa, o que tá acontecendo aqui? Por que eu tô assim? Por que eu tô sentindo isso? E enquanto você não acolhe, ou você vai esparramar no outro, ou sim, você vai adoecer. E a outra maneira correta de lidar com isso é saber que Deus te ama de verdade. Você sendo assim, imperfeita, na sua imperfeição, com as suas limitações, com as suas fraquezas. Isso que é lindo. Deus nos ama apesar de quem nós somos. Não existe nada em nós, nada que nós possamos fazer vai fazer com que Deus nos ame mais. Não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. A única coisa que você pode fazer é ser sincera com você mesma e com Ele. Falando a verdade, porque Ele já sabe como você tá. Quem não tá sabendo ainda é você. Quem não tá acolhendo e olhando para essas emoções é você, ele já sabe. E aí ele fica lá só assim, ó, te olhando, te observando e pensando, até quando ela vai fingir? Até quando ela vai sustentar isso? Vamos ver quando que ela vai trazer isso pra mim. Só que você tem vergonha, né? Você tem vergonha de trazer, porque você não pode sentir, imagina, isso é vergonhoso. Então vamos pra um jeito prático de lidar com isso? Pegue um papel e uma caneta, escreve aí, o que eu finjo ser, que tem me afastado de quem eu sou. Eu quero que você reflita. Quem você tem tentado ser? E por que você tem tentado ser? Será que existe alguém em que você está se modelando? Será que você conheceu alguém? Ou será que na sua infância você viu alguém sendo essa fortaleza e acha que é assim que você tem que ser? Ou então, realmente, você foi criada para ser a perfeitinha, a boazinha,
a exemplo, e agora você não consegue abrir mão desse controle. Porque tudo é controle, tá, gente? Tudo é controle. Quando você é a primeira a se dispor, tanto lá no serviço, na sua igreja, na sua comunidade, quanto no seu trabalho, quanto na sua casa, quando você tá sempre, né, sempre disponível, sempre disposta, sempre você, tudo isso é porque você não quer abrir mão do controle. Agora, por quê? Por que controlar tudo? Qual a necessidade disso? Por que não perder o controle? Aí, depois que você escrever e conseguir verdadeiramente escrever ali quem é que você está tentando ser e que está te afastando de quem você é, reflita sobre isso. Sabe, o ato de escrever, ele ativa múltiplas funções do nosso cérebro simultaneamente. Tem uma parte do nosso cérebro que ela é responsável pela nossa capacidade de tomar decisões, fazer a nossa regulação emocional. É o córtex pré-frontal, que é responsável por essa área do nosso cérebro, né? Então, quando a gente escreve, a gente está ativando essa região do cérebro. E aí, quando essa região é ativada, ela ajuda a dar nome, a dar sentido àquilo que antes era só um caos interior. Só pelo simples fato de você estar escrevendo. Olha que demais isso, né? É a neurociência que fala muito sobre isso. E no momento da escrita, você está integrando o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito é aquele que processa as imagens, emoções, memórias. O hemisfério esquerdo organiza a linguagem e lógica. E a escrita, ela faz esses dois hemisférios se comunicarem, integrando sentimento e razão. Então, por isso que eu sempre falo da escrita. A escrita é realmente terapêutica, tá? Porque ela ativa essas partes do cérebro para que você consiga aí assimilar e, ao mesmo tempo que você está escrevendo, você está sentindo, ressentindo, revivendo e revisitando aquelas emoções. É muito bom. Sem contar que a escrita, ela libera dopamina e também regula os níveis de cortisol. O cortisol é aquele hormônio que deixa a gente estressado, né? E a dopamina é um hormônio do prazer. Então, quando você começa a regular através da escrita, porque você tem essa integração dos hemisférios e eles passam a se integrar e se comunicarem, existe essa liberação de neurotransmissores do prazer, que é a dopamina. E aí diminui a injeção de hormônios de cortisol, que é o que te dá estresse. Por isso que a escrita, ela regula as emoções. Isso é neurociência, hein, gente? E na psicanálise, a escrita é como se o sujeito organizasse seu mundo inteiro e suas emoções em palavras. É lindo. A escrita realmente é uma ferramenta muito poderosa de autoescuta, de autoanálise, de autocompreensão. Então, use-a e abuse-a, porque ela é muito joia, faz muito efeito. E aí, repita com fé a seguinte frase: eu sou filha e filhas não precisam fingir força para serem amadas. Escreve essa frase, coloca lá no seu espelho, na hora que você acorda, todos os dias, sabe? Você vai lá escovar seus dentes, põe lá essa frase: eu sou filha e filhas não precisam fingir força para ser amadas. Não precisa disso. Bom, psicanaliticamente, esse ideal que a gente cria, esse eu ideal, ele sufoca a nossa alma. E aí você para de se escutar, aí você vira um robô, né? Porque você fica no automático e esconde e mascara a sua dor com a sua fé. E aí, ó, sua alma começa a gritar por dentro, seu corpo começa a sentir e babau, você adoece. Desidealizar não é desistir, é permitir-se ser inteira, com limites, com dores, com amor, com acolhimento, com escuta. O que eu falei da neurociência. A escrita ajuda nas emoções, nas memórias, na clareza mental, regula o estresse. A escrita é uma ferramenta poderosa do autoconhecimento e cura emocional. Quando colocamos nossos pensamentos no papel, criamos um espaço sagrado para reflexão e transformação. Escrever organiza o caos, dá nome à dor, abre espaço à cura, é orar com a caneta. Faça esse exercício. Escreva sem julgamentos aquilo que você está sentindo. Escreva sem julgamentos quem você está querendo ser e por que você está querendo ser. Se autoanalise nesse sentido.
marido? Por que você acha que você tem que demonstrar fortaleza o tempo todo? Mais um exercício, ó. Liste tudo o que você sente que deveria sentir, mas que está te sufocando. Por exemplo, eu devo sempre ser... Tananã, tananã, tananã. Eu devo sempre ser paciente. Eu devo sempre ser a melhor dona de casa. Eu devo sempre ser a melhor mãe. Escreve tudo isso e depois se pergunte por que você deve ser. Vou abrir um parênteses aqui. Claro que a gente sempre quer dar o nosso melhor em tudo que a gente vai fazer. Isso é normal. Nós queremos, né, dar o nosso melhor. Mas dar o nosso melhor não é se anular. Dar o nosso melhor é dar aquilo que a gente consegue com as ferramentas que a gente tem, da maneira que a gente consegue. Não é se sobrecarregando para isso, né? Muitas vezes a gente quer dar o nosso melhor, mas aí a gente acaba dizendo não para nós mesmas só para poder parecer que tá tudo bem ou só para poder agradar alguém. Isso não é ser verdadeira, não é? E aí você abre espaço para eu posso ser sensível, eu posso ser amada, eu posso ser cuidadosa comigo, eu posso ser real e não ideal. E a oração que eu quero deixar aqui para esse episódio de hoje do Conversa com Alma é: Senhor, me ajuda a deixar a armadura, me ajuda a ser quem eu sou de verdade, porque sei que no teu amor eu não preciso sustentar tudo sozinha. Você não precisa. Lá em casa, delegue algumas pequenas tarefas para os seus filhos. Peça ajuda para o marido. Diga, olha, eu não tô dando conta. Tá tudo bem, sabe? A criança foi lá, fez aquela baguncinha lá. No amor, filho, agora guarda tudo para a mamãe, por favor. Enquanto a mamãe faz a sua comidinha, enquanto a mamãe vai cuidar da casa, enquanto a mamãe vai pendurar roupa, lavar roupa, guarda suas coisinhas. Ou se você tiver um filho maior, filho, eu vou fazer tal coisa, você pode, por favor, tirar os lixos pra mim, jogar na rua? Filho, recolhe uma roupa pra mãe, dobra. Meus filhos tiram sarro de mim aqui em casa porque eu falo em terceira pessoa. A minha mãe faz isso, já vi a minha avó fazendo isso também e a gente acaba repetindo, né? E eu falo assim com eles, falo, filho, faz um favorzinho pra mãe. Eles falam, eu tenho 3, né? Eles falam assim, quem é mãe? Porque eu não falo faz pra mim, né? Eu falo faz pra mãe, como se fosse outra pessoa. Eles tiram sarro de mim por falar desse jeito. Mas eu tô sempre pedindo, sabe? Porque a gente se sobrecarrega mesmo, né? Ainda mais quando a gente trabalha fora, a gente acaba se sobrecarregando, né? E tem coisas dentro de casa que não dá pra eles fazerem, como por exemplo a comida, né? Às vezes não dá porque são pequenos, enfim, né? Os meus são grandes, algumas coisas eles se viram, né? Principalmente os 2 maiores, mas até o menor se vira também, faz um miojinho, põe um franguinho lá na air fryer, um pão de queijo lá, ele se vira também. Mas tem coisas que não dá, né? Fazer um arroz, um feijão, uma salada. O que a gente pode fazer é lava a salada pra mim. Isso dá pra fazer. Enquanto eu tô fazendo aqui, guarda essa loucinha, lava essa louça, tira o lixo, recolhe a roupa do varal, já guarda o que é teu. Aprenda a delegar. Fala pro marido, amor, olha, você pode me ajudar nisso aqui? Pode ser recolher uma roupa ou estender uma roupa no varal, né? Fala, não tô dando conta. No seu trabalho, a mesma coisa, né? Fala lá, poxa, olha, eu não tô conseguindo estar aqui mais cedo. Eu vou tentar me organizar aqui para conseguir dar conta de fazer o que eu tenho que fazer no meu horário. Se organize, sabe? Você não precisa ser a primeira a chegar. De vez em quando vai ter alguma coisa diferente no trabalho. Você quer chegar mais cedo para se organizar, tudo bem, mas não sempre, né? Ser a última a sair. Você não precisa disso, gente. Na própria comunidade que você serve ou na igreja, né, no local de reunião, você não precisa estar sendo sempre a primeira. Às vezes você abre mão aí de ter um tempo de qualidade com sua família, com seus filhos, ou para você mesma, para estar lá fazendo algo só para não desagradar. Então aprenda a dizer não. Aprenda também a tirar essa sobrecarga de você ser sempre a perfeita, sempre a melhor em tudo, sempre a que tem que dar conta de tudo, sabe? Às vezes uma pessoa vem querer desabafar com você e você, pra não dizer não, você acaba escutando, mas aquilo acaba vindo de encontro com algo que também tá ferido dentro de você. Então não permita, sabe? Fala, puxa, olha, eu não sou a melhor pessoa pra conversar sobre isso com você, mas eu posso orar por você. Saiba se colocar de uma forma carinhosa, de uma forma que não machuque o outro, mas sem que você se desvalide, né? É possível sim esse caminho, tá? Você
não precisa abrir mão de ser você, você não precisa abrir mão de fazer algo por você para estar sempre disposta e disponível para os outros. Esteja disponível para você também, tá? Isso não é egoísmo, não. Porque egoísmo é a pessoa viver só para ela. Eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando de você se cuidar, se preservar, tá? Não tô falando para você viver só para você. Não é isso. Isso é egoísmo. Não é sobre isso que a gente tá conversando. Vamos aprender a delegar um pouco as nossas atividades, a abrir mão um pouco do controle. E também, se você não consegue delegar, ou porque seus filhos são pequenos, ou sei lá, tem alguma limitação, né? Às vezes, não sei. Se você não consegue delegar, deixa, não faça. Por que você tem que fazer? Deixa pra fazer quando você tiver mais com tempo, quando você não estiver tão cansada. Sabe, você não precisa ter a casa perfeita, tudo organizado, tudo no lugar, tudo certinho, tudo perfeitinho, não precisa. Faça por prioridades. E o que você precisa agora? Você precisa que o fogão esteja limpinho ou que a roupa esteja lavada? Eu preciso que a roupa esteja lavada, porque senão não vai ter uniforme para as crianças, não vai ter uniforme pro marido, eu mesmo preciso que a roupa esteja lavada. Lava a roupa, deixa o fogão. Qual o problema? Para tirar essa sobrecarga de você, tenta priorizar aquilo que é mais importante naquele momento, sem que sobrecarregue você. É possível. Abra mão do controle. Só um pouquinho. Permita-se ser cuidada, permita-se ser amada, protegida, como filha. E aí, faça uma afirmação para você mesma. Filhas não precisam fingir. Agora, existem alguns pensamentos que podem surgir aí na nossa mente no decorrer dessa caminhada, né? Mas eu tenho que ser o exemplo, Bárbara. Ser exemplo não é ser perfeita, é ser verdadeira. Onde que você aprendeu que ser exemplo é ser perfeita? Ser exemplo é você poder mostrar a sua fraqueza, sem culpa. Isso é ser exemplo. É as pessoas olharem pra você e falarem assim, nossa, olha, quando ela não dá conta, ela fala, olha, hoje não dá. Eu não tô aguentando, eu tô super cansada. E tá tudo bem? Outro pensamento que pode surgir aí na sua mente. Mas e se eu desmoronar? E se eu desmoronar? Você vai se encontrar, isso sim. Você não vai desmoronar. Você vai se encontrar. Você vai se respeitar. Mas aí as pessoas vão se decepcionar comigo, hã? E você? O quanto você tem se decepcionado por se abandonar? O que isso tá causando em você? O quanto tem custado pra você se abandonar? Esse custo é alto e uma hora a conta vem. Eu quero encerrar pedindo pra você, se você acha que esse episódio falou com você, que você comente aqui a palavra inteira, se você deseja abandonar a perfeição e viver a verdade. Aqui eu falo que eu guio mulheres cristãs no caminho da cura emocional sem abrir mão da sua fé. Então eu te mostro que fé e emoções podem sim caminhar juntas. Você não precisa abrir mão de nenhuma delas para viver plena, para viver feliz, para ter uma vida leve, para ser leve e não pesada, com as costas arcadas de tanto peso que você carrega. O peso da perfeição é o pior deles, porque daí você se compara o tempo todo com os outros, você fica se colocando numa balança, sabe? Pra quê? Seja verdadeira, seja honesta com você mesmo. É por isso que aqui eu falo, por aqui a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade cura. Então, se esse episódio falou com você, comenta aqui a palavra inteira para que você seja inteira com você mesma e com Deus. Nós nos vemos no próximo episódio do Conversa com Alma. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e até lá!